Estamos com mais uma conversa sobre atualização do Código Civil, desta vez com a professora Winnie Caminha. Winnie é uma professora que todos seguem, todos estudam pelos seus artigos, livros e palestras. A professora Winnie é professora da Faculdade de Fortaleza, Universidade de Fortaleza, desculpa. É doutora e pós-doutora pela USP, doutora pela USP também. Leciona Direito Comercial, né, doutora, no PPG e na graduação também, e veio falar sobre sociedade limitada conosco. Doutora, eu agradeço em nome do IARGS, né, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome da sua presidente Sulamita Cabral. Eu falo pelo Departamento de Direito Civil do IARGS. É uma grande honra estar com a senhora aqui, um grande prazer mesmo. Foi emocionante a senhora ter aceito, porque a gente te considera aqui no Sul como um dos grandes nomes atuais aí do direito comercial, e eu, como sou um advogado comercialista, então para mim hoje é muito especial. Doutora, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigada, Arnaldo, pelo convite. Muito obrigada ao Iargues pela deferência. É sempre um prazer falar, ainda que de longe no Rio Grande do Sul. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Tive de férias aí ano retrasado e amei. Fui em Cambará do Sul, uma terra que eu adoro. Espero que esteja tudo bem com vocês, todos os gaúchos. Tenho grandes amigos aí. Espero poder voltar e aguardo convites presenciais, porque é sempre um prazer sair aqui do meu calor e um pouquinho para o friozinho de vocês. Realmente eu adoro o Rio Grande do Sul. O tema que eu escolhi para falar com vocês é um tema de uma comercialista raiz, né? Eu sou comercialista tanto na advocacia prática como na academia, né? Toda a minha formação de pós-graduação foi no direito comercial. Eu ensino na graduação da Universidade Federal e da Universidade de Fortaleza direito comercial e, e advogo na área. Então, realmente, e especialmente na área de direito societário. E por isso a escolha do tema sobre sociedades limitadas. E como nós conversávamos antes de início da gravação, eu escolho o tema também pela relevância que essa estrutura de organização negocial tem no nosso direito, né? A sociedade limitada é a estrutura de escolha da maioria dos empresários brasileiros para a organização de suas atividades, né? Então, quando a gente fala de direito da organização da atividade econômica, uma das estruturas, e a estrutura de eleição atualmente, há dados que confirmam, é a sociedade limitada. Então, qualquer coisa que se faça com a sociedade limitada é importante para o nosso ambiente de negócios, para a nossa economia, para o mercado, né? Lembrando que o mercado não é nenhum ente separado de nós, não é nada como às vezes a gente escuta nos veículos de comunicação, mas só o conjunto das nossas escolhas, né? O ambiente em que nós fazemos as nossas escolhas. Então, nós somos o mercado, né? Não é ninguém fora da gente, como a gente às vezes escuta. Então, se a sociedade limitada é a estrutura que a maioria dos empreendedores brasileiros escolhe para organizar a sua atividade, ela sempre é muito relevante. E aí, eu gostaria de pedir licença para fazer uma pequena retrospectiva sobre como chegamos até aqui, na sociedade limitada, né? Na verdade, a sociedade limitada, ela é um tipo societário que não foi introduzido originariamente no primeiro documento de direito comercial do Brasil, né, antes, no Código Comercial de 1850, ainda em vigor, né, na parte de direito marítimo, e, na minha opinião, muito melhor do que o Código Civil na parte de direito societário. Ela foi introduzida, na verdade, posteriormente, em 1919, por meio de um decreto muito enxuto, muito conciso, que é o decreto 3708 de 1919, que só foi revogado com o atual Código Civil, né? E foi revogado para um prejuízo enorme das sociedades limitadas, né? Eu realmente eu costumo entender, e aí claro, é um entendimento empírico desses anos e anos que eu lido com eventuais reformas sobre as sociedades limitadas, que é um ponto de convergência que eu não conheço, e aí é experiência mesmo, não conheço ninguém que goste
da disciplina das limitadas no Código Civil. Porque em outras áreas sempre tem alguém que defenda ou não. Eu creio que a única pessoa que defende é alguém que nunca trabalhou com direito societário. Qualquer pessoa que trabalhe no dia a dia com direito societário sabe que é muito ruim, apesar de ter havido algumas reformas pontuais, né, com relação a quórums e outras imprecisões e até tecnias muito graves na parte de direito societário do Código Civil, realmente não é indefensável. Né? Eu imagino que a pessoa que, os autores dessa parte, realmente não lidavam no dia a dia, nunca estiveram numa junta comercial, nunca tiveram que lidar com a briga de sócio ou fazer uma reunião, uma assembleia de sócios. Realmente não dá para entender. Então, ficou muito ruim, né, a parte de direito societário, e não é de hoje que se pensa em reformar essa parte do Código Civil. Eu mesma participei durante 4 anos de comissões, tanto do Senado Federal, quanto da Câmara dos Deputados, e, posteriormente, dentro do Ministério da Economia, do governo anterior, de propostas para a elaboração de um código comercial, que realmente retirasse de dentro do Código Civil as matérias que envolvessem relações entre empresários, né? Eu não vou entrar na parte de contratos e tudo, mas realmente imagino que vai haver outros encontros como esse, em que haverá oportunidade de discussão dos contratos, o tratamento dos contratos no Código Civil, no projeto de reforma, mas as relações entre empresários, especialmente a organização da atividade empresária, né, que a gente tem algumas formas de organização, cadeias de contratos, como você entende mais do que eu, condomínios como fundos de investimento, que vieram para o Código Civil depois da Lei da Liberdade Econômica, mas especialmente as sociedades, né, as sociedades que constituem um sistema típico, né, a gente não pode inventar um tipo societário, e então a gente tem as que estão no Código Civil. Então, realmente, durante esses anos e anos de discussão, é um ponto de convergência dos comercialistas, especialmente dos societaristas, que a sociedade limitada ficou muito ruim no Código Civil, especialmente porque o legislador de 2002 ele afastou da limitada aquilo que fez com que ela se tornasse. Eu tenho até um artigo escrito com essa expressão, a menina dos olhos do empresário brasileiro, né, que é a contratualidade. Ela sempre foi uma sociedade muito contratual, e aqui no sentido de permitir que o empresário escolhesse como ele queria estruturar a sua sociedade, se de maneira muito simples, ou se de maneira mais complexa, similar, por exemplo, a uma sociedade anônima, né, que é a segunda forma de organização empresarial de eleição, mas muito longe, se olhar os números do mapa de empresas no Brasil, você vai ver que a limitada ainda ganha de lavada da SA, às vezes não tanto em volume de recursos envolvidos, mas em número de empresários. Como nós somos um país de pequenos e microempresários, é extremamente relevante. Então, independente de onde venha, infelizmente, o projeto de Código Comercial ele não andou, mas se havia de vir com a reforma do Código Civil, pois bem, não é o ideal na cabeça, na minha linha de pensamento, não é o ideal, porque a ideia de que a disciplina das relações entre empresários tenha vindo para um documento no qual não há princípios específicos de interpretação e acabam se utilizando premissas e princípios que não se coadunam com a atividade empresarial, né? Atividade que é em cadeia, é diferente de você interpretar um contrato entre 2 particulares, que as repercussões são muito específicas, com contratos entre empresários que trazem repercussões em cadeia exatamente por esse feixe de contratos, nas palavras do Ronald Coase, Prêmio Nobel em Economia, que se configura essa firma, né, essa organização empresarial. Mas, de qualquer maneira, agora, especificamente com relação à reforma. A comissão foi composta por pessoas muito competentes da área de direito comercial, de direito societário, mas, claro, existem pontos positivos, e aí eu destaquei pontos positivos e pontos negativos da reforma. Os pontos negativos, inclusive, me causaram muita estranheza quando eu li a primeira vez a proposta, porque eu não sei de onde saiu, assim, eu não sei porquê, né?
A gente tem um processo legislativo muito idiosincrático no Brasil ainda, né? Eu que, como falei para você, Arnaldo, tenho dado aula de jurimetria, e é uma coisa interessante, porque muitas vezes nós temos projetos de alteração legislativa, regulatória, de políticas públicas muito bem intencionados, mas que brotam literalmente de vozes na cabeça do legislador, né? Não existe, assim, um estudo prévio, um impacto daquela alteração, ou mesmo um problema específico a ser resolvido. Eu vejo muito isso, inclusive algumas das alterações que foram feitas, mas qual o problema que estão querendo resolver com isso? Exatamente da onde saiu de um problema específico, foram observadas distorções e, portanto, nós temos que alterar, e não me parece que isso aconteceu, até pelo tempo, né, que foi dedicado à reforma. Mas vamos lá. Com relação a pontos positivos, em muitas disposições, o projeto, né, o anteprojeto que está à disposição para a consulta, ele procura reestabelecer a contratualidade, né, das limitadas, né? Se a gente olhar, fizer um comparativo anterior entre a regulação do decreto 3708 e o que está hoje posto, nós vemos que ela se tornou excessivamente, desnecessariamente complexa, com estabelecimento de quórums, modelos de deliberação, restrições que não fazem sentido, e alguns tipos de exigências, de formalidades que, sinceramente, nunca fizeram falta, pelo contrário, na limitada. E em muitas disposições, o projeto ele busca trazer de volta o protagonismo do contrato social, né? Então, a rigor, é uma opinião muito forte que eu tenho, as disposições de direito societário, disposições legais, elas têm que ser sempre supletivas do contrato, né? E a gente até buscou essa redação, eu também fiz parte da comissão que ajudou na elaboração da Lei da Liberdade Econômica, procuramos colocar isso, olha, para valer o contrato. As disposições legais, elas são subsidiárias, né? Tivemos que colocar, exceto as de ordem pública, isso é meio óbvio, mas o que em direito societário é de ordem pública? Nós não sabemos exatamente, na minha opinião, seria de ordem pública apenas o regime de responsabilidade perante terceiros. Claro que na lei das SAs nós temos aqueles direitos que nem o estatuto, nem a Assembleia podem retirar, então realmente não haveria possibilidade de derrogação por meio de contrato, mas de resto realmente deveria ser contratual. E em muitos pontos, o código o projeto, desculpa, de alteração do Código Civil trouxe isso, a possibilidade de os sócios estabelecerem quórums, meios de transferência, especialmente o quórum, né, o quórum de maioria, que é o óbvio, né, que, mesmo quando haja alteração do contrato social, e para diversos outros desenhos de modelos da sociedade que deve realmente caber aos sócios, que, né, eles estão organizando o negócio deles e eles é que sabem melhor, obviamente, do que qualquer legislador, o que é melhor, né? Então, realmente, houve essa melhora em alguns pontos. Outros, o aclaramento de alguns conceitos que, a rigor, às vezes eu entendo que a gente tem que escrever o óbvio, né? Algumas coisas que a gente esquece sobre o direito privado, que não está proibido, é permitido. A gente ainda tem uma cabeça no direito privado muito publicista, de dizer, não, mas é que não está previsto. Sim, se não está previsto. Existem uns pontos que são assim, surgem, não pode isso. Mas por quê? Um exemplo muito claro disso que eu passei é por que limitada não pode emitir debênture? Isso foi uma coisa que eu bati cabeça durante as... A rigor pode. Não tem nada que proíba. Existe um parecer da junta comercial de há anos dizendo que não pode. Mas a rigor pode. Inclusive tem um entendimento da junta comercial aqui do Ceará que pode. Então, se alguém quiser arquivar, vai ser arquivado uma escritura de emissão de debêntures, né? Pelo menos assim era o entendimento da antiga presidente, que era presidente até um mês, 2 meses atrás, eu era vogal da junta, e disse, olha, o meu sonho é que alguém arquivasse, eu quero ver o que vai acontecer. Existe um entendimento fantasma na cabeça da CVM que não pode, mas não existe nada proibindo. Mesma coisa com relação
por exemplo, a cotas preferenciais. Não há. Eu escrevi também um artigo sobre isso, mas alguns comercialistas que eu respeito muito entendem que não pode, que é contra a natureza da sociedade limitada. Mas não tem nada dizendo que seja um direito essencial. Se a única legislação societária que trata disso é a lei das SA, que não trata como um direito essencial. Então, por que voto? Se o sócio está disposto a renunciar, seria um direito essencial. E muitos se revoltaram quando, na IN 81 do DREI, na época da gestão do professor André Santa Cruz, trouxe disposições sobre cotas preferenciais e todo mundo, mas como é que uma instrução do DREI está indo contra o Código Civil? Eu disse, mas onde é que no Código Civil está dizendo que não pode, né, emitir uma cota preferencial? Onde? Aí você vai com aquela interpretação, aquela ginástica hermenêutica extremamente forçada, a verdade é essa. E isso veio a possibilidade de cotas preferenciais, veio para me aclarar, porque para mim, na minha opinião, nunca foi proibido. Também sobre o acordo de cotistas, que é uma prática extremamente usual, se apoderando, claro, da legislação sobre acordo de acionistas na lei das SA, e que, obviamente, nada conceitualmente há que impedisse que um acordo de sócios de limitada tivesse um regime diferente daquele de acordo de acionistas em uma sociedade anônima. Né? Então, realmente, houve essa melhora e a retomada de uma prática que era extremamente comum até 2002. Quem, como eu, trabalha com direito societário há tantos anos, sabe que era muito comum haver administradores de sociedades anônimas, pessoas jurídicas. Anônimo, desculpe. Como se fala? O costume de falar de SA. Mas administradores de sociedade limitada, que eram pessoas jurídicas com gerente delegados, que a gente confessa a idade, né? O administrador, o sócio administrador com gerente delegado, realmente era uma prática muito comum, principalmente em sociedades com sócios estrangeiros. Então, era uma prática societária e o Código Civil trouxe a proibição, tinha que ser pessoa natural, sem, novamente, me dizer qual era o problema que estava sendo resolvido ali. Né? Então, até parafraseando um professor que eu admiro muito, um advogado que eu admiro muito, que é o professor Marcelo Guedes, era uma solução à procura de um problema, que o problema não estava ali, mas alguém achou que esse problema poderia existir. E se retoma essa possibilidade do administrador pessoa jurídica, também algumas formalidades absurdas para convocação de assembleia e reunião, uma diferença que não existe na prática entre reunião e assembleia, obrigatoriedade de assembleia em sociedades com mais de 10 sócios. De novo, qual é o problema a resolver? Pouquíssimas limitadas têm 10 sócios, você cria um Frankenstein que não se põe de pé. Então, ele trouxe essa flexibilidades, olha, convocação é via endereço eletrônico, né? Não precisa, e é o contrato que diz como que é, independentemente do número de sócios, quer dizer, independentemente, não guarde essa frase, porque as críticas começam já. Também trouxe, e aí eu vou pedir desculpas ao professor Arnaldo, mas eu não vou tratar aprofundadamente disso, porque seria aí uma matéria para um programa, para uma entrevista inteira, porque é sobre a retirada, exclusão e apuração de haveres, que é a matéria em direito societário que mais traz controvérsias. E não é um achismo, realmente existe o Observatório Societário da ABJ, um grupo de estudos da PUC de São Paulo, que eu também faço parte, sobre litígios societários, e onde se briga a matéria que se briga em direito societário é a apuração de haveres. O Código de Processo Civil veio muito cheio, veio com mais problemas do que soluções, é cheio de atecnias, também já escrevi sobre isso, e ele traz algumas disposições que são conflitantes com a lei das SA, com o próprio Código Civil. Bom, é bom que esteja aqui, mas se as soluções foram as melhores, eu nem entro aqui porque realmente é matéria para mais de hora, mais de ano de discussão, mas uma coisa boa,
que quem também trabalha com direito de sociedades, as sociedades brasileiras são, em sua grande maioria, familiares, existem muitos conflitos familiares que acabam se estendendo às sociedades, e muito comum que se façam pactos familiares sobre direitos sucessórios que não são matérias típicas de acordo de sócio, de acordo com a lei nos termos da lei das SA. Então, teria, em alguns casos, há problema na autoexecução dessas cláusulas pela própria sociedade, porque não é matéria típica. E o Código Civil trouxe, olha, no caso de morte do sócio, que também é uma matéria extremamente controversa, a sociedade, a sucessão vai se regular de acordo com o contrato, né? Então, não existe necessidade de entrada automática do sócio ou de liquidação, e serão respeitados os acordos entre os sucessores. Né? Então, já é uma segurança para nós que lidamos com isso no dia a dia, saber que existirá uma disposição, no caso de aprovação dessa alteração, que protege esses acordos que são feitos para a substituição ou liquidação de cotas, ou continuidade da sociedade, ou ingresso de herdeiros e sucessores no caso de falecimento. Né? Acho que todo mundo que advoga sabe que isso é um ponto delicado em sociedades e, por vezes, até impossibilita a continuidade do negócio quando não se chega a um acordo, né, sobre quem vota, o inventariante vota, mas como é que ele vai votar é realmente um tanto quanto caótico. Acho que esse programa se destina a advogados, eu acho que todos aqui sabem as dores e as inquietações que, especialmente aquelas empresas que não se preparam para o evento morte, passam. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer ser o mensageiro da desgraça, né? Mas é importante, se a ideia é que a sociedade se perpetue além da vida dos sócios, pessoas naturais. Bom, isso são pontos positivos, e aqui, de novo, com a devida vênia, que eu não estou tratando do conteúdo, que, claro, é sujeito a críticas, mas do fato de haver um regramento, né? Porque exclusão e direito de retirada são assuntos também que a gente, além da morte, que a gente vê muito no dia a dia, né? E a gente faz meio na mar, né? Quem é advogado sabe que a gente faz na marra, como é que notifica o sócio, como é que, a partir de quando a pessoa não é mais sócia, não tem mais direito a lucro, ou a partir de quando ela tem que sair da administração, o Código de Processo Civil diz uma coisa, a lei das SA diz outra, a doutrina diz uma coisa, então isso pelo menos está aclarado. Foi a melhor solução? Discutamos em um outro, mas é melhor isso do que nada. Como diria o meu avô, é melhor do que diabo de nada, ele falava exatamente isso. E E tudo aí isso, agora doutora, só fazendo um adendo, e tudo isso reforçado pela cultura brasileira do empresário de não participar da elaboração do seu contrato social, né? É, Então, pode, às vezes, quando pior, não participa nem o advogado, normalmente é o não, contador. participa nem o advogado, fica só na contabilidade mesmo, e daí, né? Mas eu acho que essa cultura que a gente tem aqui de não dar atenção à elaboração da sociedade, né? A, a a fazer realmente os contratos societários, né, a discutir, sentar e saber as repercussões que de cada disposição que a gente coloca no contrato social também contribui para tudo isso. É muito interessante isso, porque às vezes é aquela história do barato que sai caro, né? Nossa, mas doutora, meu contador faz por não sei, olha, Às para vezes não, consertar o. sempre, né, doutora? Sempre, sempre, sempre. Aí eu sempre digo, olha, para consertar é mais caro, mas você que sabe, para mim é ótimo. Para fazer um preço, para consertar o dobro. Às vezes os clientes ficam olhando assim, nossa, é verdade, vai dar mais trabalho, mas Sempre o uma contencioso vai ser mais caro que o. contencioso vai ser mais caro, mesmo quando não vai para o contencioso, mesmo que seja arbitragem, mesmo que seja uma briga administrativa na junta para desarquivamento de ato, é mais Sempre caro. mais caro que a É só isso. consultoria. Para mim, tanto melhor, né? Mas seria interessante que a coisa. E o empresário faz parte também, a cabeça do empresário tem que ser muito corajoso para ser empresário
no Brasil, né? Corajoso e otimista. Então, eu sempre digo, eu sou paga para pensar desgraça, né? Tudo dá errado. E não é só na elaboração de contrato social, em operações grandes de M&A, às vezes assim, mas o que é que vocês querem? Ah, não sei, vou mandar um memorando. E Não, mas aí a o que gente tem vocês uma querem? caixa preta, né, doutora? Aí Eu tem uma sempre caixa pretíssima. não sei o que eu quero, M&A, sabe? É difícil, porque eu posso elaborar o que for, o melhor documento do mundo. Não sei o que você quer, não sei o que passa na sua cabecinha, né? é. Então, bom, então, nisso houve melhora. Agora vamos para uma crítica que, de novo, aqui vem o principal ponto. Qual o problema que estão tentando resolver com essa alteração? O que foi que mudou bastante? O regime da sociedade limitada que possui um sócio só. A sociedade, eu não gosto de chamar de sociedade unipessoal, é uma limitada que tem um sócio só. Isso já era previsto no projeto do Código Comercial, isso existe no mundo todo. O nosso legislador lá atrás optou por um Frankenstein chamado Eireli, que de todas as formas que se pensou para a limitação de responsabilidade, era mais esquisita, né? É esquisito, quer dizer, é um patrimônio personificado, quer dizer, poderia ter simplesmente com uma alteração em um artigo, que foi o que a Lei da Liberdade Econômica fez, admitir que a sociedade tenha de maneira permanente um sócio só, e não é novidade no Brasil, a gente tem outros exemplos, como a subsidiária integral, a empresa pública, um sócio só. Né? Então não era que, nossa, é uma coisa super esquisita, não. Ou poderia ter criado o regime fiduciário do empresário individual, que é uma outra proposta, mas não, veio a Eireli. Como a gente viu que o Código Comercial não ia ser aprovado tão cedo, a gente conseguiu colocar na Lei da Liberdade Econômica uma disposição única. É apenas a sociedade limitada pode ser formada por uma ou mais pessoas. Basta isso, não precisa mais nada. Nada, é isso. A sociedade limitada com um sócio só é absolutamente idêntica a qualquer outra sociedade limitada. Né? E demorou um tanto para isso se incutir na cabeça das pessoas. É uma alteração recente, né? Então, é algo que faz pouco tempo que está no nosso ordenamento, né? Desde a medida provisória até a Lei da Liberdade Econômica em 2019, né? Até de maio a setembro, o pessoal teve um pouco de medo, disse, não, pode fazer. E após isso, tudo quiseram ainda criar denominações, tem umas até engraçadas. Teve uma junta, que eu não lembro de qual estado que era, que resolveu que as sociedades limitadas de um sócio só tinham que ter um sufixo, SLU, SLU, sociedade. Até hoje eu brinco com isso, que eu achei engraçado isso. SLU? O que é? A junta criou um tipo societário novo, que é a SLU. As juntas, às vezes, têm essas, né? Aqui no Ceará, uma época, queriam que todas as sociedades que fossem sociedades de propósito específico tivessem SPE no nome. Gente, vocês estão criando norma sobre denominação e firma, né? Vocês estão querendo mudar o Código Civil, o pessoal tem umas maluquices, mas a limitada unipessoal, ela é uma sociedade limitada, inclusive, igual a qualquer outra, ela pode ter a unipessoalidade superveniente, ela pode deixar de ser unipessoal a qualquer momento, então não faz sentido que haja distinção de regras de sociedade limitada de um sócio só, ainda que seja originariamente constituída com um único sócio, ou que essa unipessoalidade seja superveniente, simplesmente porque ela pode deixar de ser a qualquer momento. Aí você poderia dizer, não, mas aí, nesse caso, não se aplicariam mais essas regras. Gente, qual é o problema que se tenta resolver com as alterações que estão sendo propostas para a sociedade de um sócio só? Eu não entendo. E são complicadas, algumas delas afetam muitas sociedades já constituídas, aí vem aquele problema de direito adquirido, se elas vão continuar assim ou não vão. Não, realmente. Por exemplo, a sociedade limitada de uma pessoa só pode ser constituída por pessoa natural. Qual o ponto? Não entendi. Qual o problema que tem havido com sociedades limitadas unipessoais, cujo sócio único é uma pessoa jurídica? Não sei. E se ela se tornar superveniente, volta àquela regra revogada de que ela se dissolve entre liquidação imediatamente, se sobrar só um sócio pessoa jurídica, sócio pessoa jurídica é obrigada a transferir para uma pessoa natural? Como que é isso aí? Não entendi. Imagina a bagunça que um negócio desse causa. Outro,
não se aplica, não é possível que a sociedade unipessoal tenha regência supletiva pela lei das SA. Oi? Se existe SA unipessoal, qual o ponto? Eu queria assim saber qual foi o problema, o caso judicial, se houve alguma pesquisa empírica para saber o grande problema que estava havendo com a maneira que está hoje regulada a sociedade unipessoal. Eu acho que Também não. eu acho que a gente no direito, doutora, tem aquela ideia de fazer o papel do advogado do diabo e acaba criando problemas que não existem no mundo. É muito importante que a gente mude essa cultura. Os problemas têm que ser identificados. De novo, A as gente soluções cria problemas. idiosincráticas. São problemas que não existem no mundo prático, mas são criados As né, soluções e falha a idiosincráticas imaginação. não pode também, não se aplica a possibilidade de cotas iguais e desiguais no caso de sociedade unipessoal. Tá, e se eu quiser transferir depois para outra pessoa, eu não posso? Eu tenho 50 cotas, todas iguais. Ou eu tenho uma igual, uma desigual, todas as duas são minhas. Ok. Exatamente quantos casos foram ao judiciário por conta de uma sociedade unipessoal que nem, quer dizer, não vou dizer nenhum, né, mas eu queria ver o que embasou as vozes na cabeça da pessoa Não, não pode ter. eu tenho certeza que é a criação, assim, a riqueza do cérebro humano que cria problemas que vão acontecer no futuro, Por talvez conta disso, na verdade, dois é por o problema década. que se auto, é o problema que se autorrealiza, né? Eu vou criar isso aqui, o problema vai acabar acontecendo. Não, também na unipessoal não pode administrador pessoa jurídica, não pode. Eu, Bom, eu realmente entendo que nesse ponto a Unipessoal está funcionando muito bem. Ela evita coisas absurdas que a gente tinha, aqueles sócios de 1%, que era nada mais do que um laranja, e que no final das contas podia, como há, principalmente a Justiça do Trabalho, já haver implicações para esse sócio, ele não sabe nem que é sócio, nem nunca participou daquela sociedade, pode ter repercussões patrimoniais, sendo que não existe nenhum ânimos, né? Não existe nenhuma intenção de se associar, é apenas porque a exigência. Né? Então, se a ideia é que a gente consiga alterar a lei das SA, porque a lei das SA é um perigo, né? Que a gente sabe o que é que propõe, mas não sabe o que sai de lá. Mas que pudesse ter a SA unipessoal, independentemente dela ser subsidiária integral, mas quando a gente consegue com limitada, vem um negócio desse aqui que eu só queria que me apontassem, aí eu posso mudar de ideia, quais os problemas que estão que serão resolvidos com essa alteração. E uma última crítica, mas não menos importante, porque não é uma matéria simples, é o que se fez com a supletividade, a regência supletiva ou subsidiária com relação à limitada. Bom, tradicionalmente, a tradição, né, do decreto 3708 é que na ausência de regra se aplica a lei das SA. Claro, no que for compatível. Isso era o que tinha no 3708. E existem determinados pontos que não poderia haver essa regência supletiva, simplesmente porque uma sociedade contratual, outra estatutária, então, com relação à Constituição, não é possível. Né? São questões estruturais que diferem um estatuto de um contrato. Fora isso, então essa era a tradição. Em 2002 veio esse negócio esquisito, né, dizendo que vai se reger pela famigerada sociedade simples, mas o contrato poderia estabelecer que a regência seria supletivamente feita pela Lei 6.404, a Lei das SA. Aí começou as discussões, como sempre, né? Como que isso é feito? Eu tenho que necessariamente ir primeiro para a sociedade simples e só se não houver lá ir para a SA ou não, como eu entendo? Não, eu tenho, até porque são regimes incompatíveis. Como é que eu tenho o meu contrato, daí eu tenho a legislação sobre que deve ser a fonte primária, eu tenho a regra da limitada, aí se não houver, eu vou para sociedade simples, e se faltar alguma coisa, eu vou para a lei das SA. Gente, como é que eu vou compatibilizar e fazer uma interpretação coerente e consistente com dois regimes absolutamente distintos? Então, eu sempre entendi que se eu elegesse a supletividade da lei das SA, eu pulo a sociedade simples, exceto no que não for compatível.
O que a maneira como foi colocada agora nessa proposta, existe realmente uma dupla supletividade. Então, o que a lei diz? A proposta diz: na ausência de regra, rege-se pela sociedade simples. Se o contrato quiser, pode dispor pela supletividade da lei das SA, mas se não houver da simples. Então, acabou se positivando esse entendimento de uma dupla supletividade. Ao mesmo tempo, você cria a necessidade de supletividade da lei das SA, como quando, por exemplo, você trata de cotas preferenciais e trata de acordos de sócios, porque não existe, graças a Deus, nada em sociedade simples sobre isso. Operações, por exemplo, de fusão, incorporação e cisão, porque o que é até patético que existe hoje no Código Civil. Se você olhar o título, existe transformação, cisão, incorporação e fusão, mas não tem nenhum dispositivo sobre cisão. Esqueceram, sei lá, no recorte e cola, esqueceram de colocar. Tem erros materiais, confundem incorporadora com incorporada. Eu ignoro. Toda operação que eu faço, vou para a lei da SA, finge que aquilo ali não é comigo. Porque eu acho que todo mundo faz isso, sinceramente, porque é aquele negócio de, não, deixa o bichinho com as coisinhas dele, né? Não vão. É tão. A gente nem cita esses artigos, mas, de qualquer maneira, a lei das SA goste ou não, é a melhor legislação societária que nós temos, não tem dúvida, na verdade é uma das leis mais bem escritas do nosso país, na minha concepção, muito bem feita, e ela serve muito bem. Quer dizer, de novo, o problema que se criou não foi por conta da supletividade da lei das SAs, que durou de 1919 até 2002, ela existiu, quer dizer, 82 anos, e eu não identifiquei exatamente problemas graves que essa supletividade criou, e se você não quer que a lei das SA regule você no contrato, no acordo de sócios, que não vai ter necessidade. Né? Então, de novo, e aqui existem pessoas que realmente entendem que esse é o modo correto de interpretar. Só que, na minha opinião, isso gera um sistema eventualmente inconsistente de hermenêutica. Né? Eu vou um caso complexo, como é o caso do direito de retirada. Eu tenho a regra da SA, mas eu posso aplicar o 1029, inclusive, esse é um problema, porque a gente tem um artigo na regramento atual de sociedade limitada que ele nunca foi observado na vida, né, que é o 1077, dizendo os casos de direito de retirada na limitada quando a jurisprudência já entendeu que cabe denúncia vazia. Então, aquele artigo está ali de enfeite. Manteve-se. Assim, sem prejuízo do 1029, está aqui o 1077. Então, para que está o 1077? Só gera problema. E aí, quando se trata de reembolso, eu vou usar só o que está agora, na regramento novo, não posso ir direto para a SA, não, tenho que passar por aquele 1029. Acho que só quem já passou por uma retirada, um caso prático mesmo, em que há briga por apuração de haveres, briga para data de corte, data base, é que vai ver que não acho que vai funcionar dessa maneira. Realmente, essa é uma interpretação que, para mim, só vai causar mais inconsistência no sistema. Bom, Arnaldo, esses eram os pontos que eu tinha separado sobre sociedade limitada, né? E com a ressalva de que não adentramos na parte de apuração de haveres e retirada e exclusão, porque para mim é um tema sozinho, né? Não dá para abordar A questão da tudo de uma vez sem. metodologia, né, doutora, que também é outra caixa preta, a metodologia, né? Não, isso aí. E a gente tem uma jurisprudência meio pendular, né? Ela foi É, alterada há pouco tempo com relação, por exemplo, durante anos e anos, na verdade, desde a reforma de 97 da lei das SA, que o método de fluxo de caixa descontado, né, chamado valor econômico, começou a ser usado de maneira indiscriminada, até que ano retrasado o STJ decidiu que ele não era o método mais adequado, né? Não é aquela panacea que você a usa, na melhor verdade coisa que existe. tem é sair de uma empresa, né? Sair de uma sociedade é converter E não a corre ser. o risco. Se você tem o fluxo futuro, mas não corre o risco que vem no futuro, né? Bom, o fato é que Eu tive um caso assim no Rio Grande do Sul. Tive um caso assim no Rio Grande do Sul que quem nunca?
Olha, é difícil, sabe? E é exatamente isso, assim, sem querer fazer uma crítica à jurisprudência, mas parece que os juízes, os magistrados, parece não, eles não têm a ideia do que é um direito societário na prática. Pois é. E olha, E aí a gente está trazendo casos concretos, questões concretas que vão acontecer no futuro, e eles estão fazendo uma abstração que não tem nada a ver com a realidade, como isso. O fluxo de caixa é a coisa mais, desculpa a mas expressão, mas mais ridícula que fizeram, porque, meu Deus do céu, o cara tem um risco no futuro. isso, Como é que olha, desconta esse risco? Como é que desconta eu esse fiquei feliz de acompanhar essa mudança da jurisprudência, porque partiu de um parecer do Fábio, né, do professor Fábio Elhou, até a decisão do ministro Cueva, e foi muito construída nos congressos de direito comercial, o Congresso Brasileiro de Direito Comercial, né, que ocorre todo maio, e claro, o ministro claro. Cueva, inclusive, que sempre está lá, e podemos discutir e construir isso de maneira, foi muito coerente, né? O voto virou, claro, que Claro. bom, né, que ele veio, demora. Não, é. O ministro Coelho é um cara muito aberto, sabe? A gente vê muito positivamente a atuação dele, ele é muito aberto. Eu acho que ele Sim, procura entender o que a gente tá ainda tentando construir, né? aí a gente pega, por exemplo, alguns. Eu digo que os meus colegas lá de São Paulo sofrem pouco, eu sofro muito, porque não adianta ter várias especializadas, a gente tem várias especializadas Não aqui adianta, no né? SEG, mas os juízes não são especializados, né? Então eles pegaram e transformaram 3 varas especializadas em direito empresarial, sendo que pegaram 2 varas que eram de falência e recuperação, transformaram em empresariais para discutir direito societário com esses senhores, e é complicado, tem umas decisões muito Complicado, é complicadas. complicadíssimo. É, gente, mas tá errado isso aqui. Não, Não, mas não, é exatamente a falta do conhecimento, porque o direito societário, tu não consegue aprender ele nos livros. Não adianta. tem isso. Tu tem que ir É, na prática, que lá tu vai ver onde o problema acontece, tu vai entender por que que é importante esse restabelecimento da contratualidade, né? sim, Que é a principiologia máxima, eu acho, da sociedade, que tem que ser isso, tem que ser os sócios participando da elaboração do seu próprio estatuto, né? Então vamos lá, os agentes econômicos formam empresas, formam sociedades e eles deixam o regime institucional para a lei, sendo que é eles que têm que reger isso, né? Ou seja, isso é contraintuitivo, porque a intuição é que uma organização se institucionalize a partir dela mesma, sim, sim, né? com Como é que ela vai certeza. se institucionalizar a partir de um elemento exógeno que é a lei? Tá, a lei tem que fazer referência, tem que fazer referência, mas para questões mais capilares, digamos assim, do regime estatutário. Agora, o âmago dele, né, o que faz a instituição, o que diferencia, o que é formado pelas lógicas institucionais da própria instituição, os arranjos particulares que eles têm, isso tem que nascer do empresário, dos sócios, né? E isso a gente não vê. E eu ia fazer uma provocação à senhora exatamente sobre isso, pela sua participação na Lei da Liberdade Econômica, que eu achei que ali já foi fundamental esse restabelecimento da contratualidade. E, Sim. e eu tenho Foi tentado, duro, foi tenho duro, tentado, passou. é, tenho tentado aplicar demais com os clientes aqui e é incrível como a gente esbarra, às vezes, naqueles escritórios de contabilidade que não tem ideia. E fica uma coisa engraçada, né? Porque tu tá lá no alto do teu conhecimento, do teu saber, do teu desenvolvimento, né? Entendendo que a gente está avançando com uma lei de liberdade e daí de repente tu te choca com uma contabilidade que não tem o mínimo conhecimento e que quer fazer como sempre faz há Eu 40 anos, né? eu levo para o bom humor. Teve uma vez que, numa discussão com o
profissional de contabilidade, que tem, eu não sei elaborar um balanço, eu não sei fazer as magiquinhas dele, ótimo, que bom, cada um no seu quadrado. Eu até estudei contabilidade, fiz um MBA e tudo, mas não é a minha área, é só para eu conseguir entender, né? Não sou. Para entender, E aí, exatamente. mas isso não pode, não pode. Eu tô vamos fazer uma aposta? A gente tenta. Se não der certo, eu te pago um vinho tal, tal. Se der certo, você me paga. O que é uma aposta ali? Eu estou na brincadeira, eu só não estou brincando. Eu estou querendo fazer uma aposta. Só Não, dizendo que esses dias eu estava numa reunião, eu disse, pessoal, eu estou levantando, eu não vou discutir com o contador como se faz contrato social. Tu quer ficar com ele, fica, tu quer ficar comigo, tu vai no meu escritório, que eu estava no escritório da contabilidade, e eu te atendo sozinho. Levantei e fui embora. Porque tu eu perde levo. a Eu sou paciência. bem-humorada. Eu Não, sou eu perco a bem-humorada. paciência, sabe, doutora? Desculpa, mas assim, sabe? Puxa vida, pá, olha, porque assim também a falta de respeito conosco, né? Meu amigo, sabe? Eu vou vou É. te mandar um currículo do meu currículo do Lattes e depois de um mês que tu conseguir chegar no final, a gente conversa, tá? Não, é. E eu acho que uma outra coisa que passa aqui, doutora, no nosso país, é uma variação entre aqueles legisladores que têm medo da pessoa jurídica e aqueles legisladores que realmente conhecem o que se trata uma pessoa jurídica e legislam em prol do desenvolvimento econômico através da pessoa jurídica, né? Eu acho que isso foi Sim. a lei da liberdade econômica, né? Mas, por exemplo, quando não se pode ter um administrador, pessoa jurídica de uma unipessoal, isso medo que se tenha Mas o medo uma tem que ser escala de pessoas jurídicas e igual não... chegar uma criança e dizer assim, meu filho, não tem medo do escuro, não tem nada aqui, Não, né? Às vezes é medo de que o empresário esconda o seu patrimônio. Não tem outra explicação. mas como? Bom, Não eu tem outra sinceramente explicação. problema que ocorreu, porque se vinha de um jeito e o problema não estava ocorrendo, o que, é que a gente vai mudar, né? Então, bom, eu realmente me surpreendi de ter vindo dessa maneira, né? Mas é isso que nós temos É isso para o que nós momento. temos, Espero né? que a gente tenha tempo de debater para melhorar o texto e tudo. Veio com avanços, né? Como eu falei, alguns avanços bacanas, mas com esses problemas ainda. Normal, né? A discussão. Também aprendi nesses anos de convivência com os legisladores que na democracia todas as vitórias são parciais. A democracia é um problema, né, doutora? É, Às vezes é um problema. Meu Deus. é Doutora, não isso. quero tomar o seu tempo mais. Muitíssimo obrigado. Dedicou aí uma hora para nós, para a Advocacia Gaúcha. A gente está aqui no IARGS, apesar do IARGS ter um alcance nacional, a gente, né, nossos maiores ouvintes são os advogados gaúchos. Te agradeço demais por ter feito essa conversa conosco. Vou te chamar mais vezes, te incomodar mais um pouquinho, porque realmente quando a gente tiver falar sobre direito empresarial e sociedades é uma coisa fenomenal, assim, sabe? Então, muito obrigado em meu nome, em nome do IARGS, da doutora Sulamita Cabral, e nos vemos em breve, então. Muito obrigada, Arnaldo. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bacana conversar, ou pelo menos falar com os colegas gaúchos, que eu realmente é uma terra que eu gosto muito. Uma Sempre muito honra bem para nós, recebida. doutora. Tchau, tchau. Obrigada.